Efésios 6, 10 em diante diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, temos diante de nós a Tua palavra inspirada, revelada a nós, e agora nós precisamos de iluminação. Espírito Santo, traga clareza desse texto à nossa mente e ao nosso coração. Repreende, ó Deus, tudo aquilo que queira atrapalhar o fluir dessa ministração. E que o Teu Santo Espírito haja aqui. Porque quando Ele age, não há quem possa resistir. Vem, Espírito Santo. Vem quebrantando-nos na Tua presença. Senhor, vem aplicando, completando esta mensagem. Sopra neste lugar. Sê com os irmãos que estão aqui no culto presencial, no drive-in, em sua casa, que sejam impactados pelo Teu ministrar nesta noite. E eu me lanço em Ti declarando: convém que Cristo cresça e que eu diminua. E que eu seja tomado, ó Espírito Santo, por Ti. E venha alimento sólido para a nossa vida e para o nosso coração. Eu lhe peço isso no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título da mensagem desta noite é A Responsabilidade de Orar. A responsabilidade de orar. Semana passada, o reverendo Emerson pregou aqui, nesse mesmo livro, lá no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, ele diz: por esta causa, por causa do Evangelho, por causa daquilo que Cristo fez, é que eu me coloco, eu me ponho de joelhos. E nós estamos aí, irmãos e irmãs, sendo desafiados a cada vez mais orarmos, porque oração traz intimidade com Deus. Oração é relacionamento com Deus. E nesses dias de jejum e oração, nesses 14 dias, é muito importante que nós compreendamos e aprendamos mais sobre oração. E nesse texto, o apóstolo Paulo, ele também fala de oração. Nessa noite eu quero focar mais no versículo 18. Mas antes de ir a ele, eu gostaria de compartilhar com você, ou talvez de dar algumas orientações sobre oração. Porque muitas vezes nós temos estimulado os irmãos e irmãs a desenvolver a vida de oração, e é necessário que nós desenvolvamos mesmo. Mas eu gostaria de refletir com você sobre algumas orientações aqui. A primeira delas é que, vez ou outra, nós vemos pessoas orando, mas tendo algumas atitudes inconvenientes. E parece que orar é algo tão mecânico para alguns. Nós precisamos entender que orar é algo que é difícil de alguma forma. Por que é difícil? Porque quando eu e você vamos orar, nós temos que orar orientados pela palavra. E o que a palavra diz sobre oração? É isso que eu e você precisamos observar. Porque quando nós olhamos para a palavra, analisamos a palavra, nós vamos perceber que tem algumas condições para que a oração seja ouvida. Então a minha vida de oração, a sua vida de oração, precisa ser direcionada pela palavra.
Por exemplo, a palavra de Deus coloca alguns princípios. A quem eu devo orar? Porque há pessoas que oram a qualquer outro ser, mas não a Deus. Nós devemos orar a Deus. Por meio de quem nós devemos orar? Em nome de Jesus. Então a palavra de Deus, ela nos mostra a maneira, a forma que nós devemos orar para que a nossa oração seja respondida. Por isso, sempre que nós pensamos em oração, nós precisamos ser pautados pela palavra, para que Deus nos ouça. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos próprios prazeres. E não é para a glória dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então eu e você precisamos ser pautados, guiados, orientados pela palavra. E muitas vezes também há pessoas que querem ter a sua vida pautada pelas biografias que nós lemos. E eu desafio você a ler e refletir sobre a biografia de muitos servos, servas do passado. Foram homens e mulheres de oração. Mas sabe de uma coisa, eu já recebi no gabinete pastoral algumas pessoas vendo a vida de oração de alguns desses servos como uma realidade muito distante para si. Então nós lemos, por exemplo, que John Wesley, normalmente ele orava 2 horas por dia. Ele levantava às 4 da manhã e ele ia investir tempo em oração. Lutero, ele também levantava bem cedo e orava em média 2 horas por dia. E ele dizia o seguinte: quando eu tenho algo difícil, uma decisão importante a tomar, eu oro 3 horas por dia, porque eu não quero que Satanás prevaleça. Então a gente vê esses homens e mulheres que são um referencial no passado, e nós, quando observamos a vida de oração deles, nós não temos que olhar como algo que é impossível para nós, mas nós temos que ver como algo que é uma referência para me encorajar, para te encorajar. Mas você não tem que pegar aquele modelo e formatar na sua vida. John Wesley teve a sua importância na história, Lutero também, mas agora a tocha está nas nossas mãos. Talvez você não consiga levantar às 4 horas da manhã, todos os dias, para orar, mas você pode levantar às 7 horas, ter o seu tempo com Deus, quem sabe na hora do seu almoço, antes de dormir, ter o seu tempo. Importante é que você ore. Não importa se é na madrugada, se é durante o dia, e comece, desenvolva a intimidade. Então, se for começar o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, comece, quem sabe, com 15 minutos. Leia um capítulo da Bíblia, reflita, acompanhe a leitura de Levíticos, 3 capítulos por dia. E aí você vai começar a desenvolver a sua vida de oração. E talvez você vai perceber que daqui a pouco você vai orar bastante tempo e nem percebeu o tempo passar, porque você iniciou. Então, ao olharmos para as biografias, elas precisam ser algo para nos motivar. Sabe que quando eu estive na Coreia foi uma oportunidade muito grande, porque sempre ouvimos falar tanto da vida de oração dos coreanos. Os coreanos, quase toda igreja evangélica, às 5 horas da manhã tem uma reunião de oração lá. E é fantástico mesmo ver a vida de entrega deles. Mas o coreano, por conta da cultura deles, se ele não levantar às 5 para ir orar, ele vai levantar para ir trabalhar, para fazer qualquer coisa, faz parte da cultura. Então eu e você precisamos entender que dentro da nossa cultura Deus vai nos usar. O importante é que nós entendamos o título dessa mensagem. A responsabilidade de orar, porque deve ser inerente ao cristão a vida de oração. Eu e você precisamos desenvolver a vida de oração. Pegue o modelo dos coreanos, gente que tinha um país destruído, mas porque investiram tempo no seu relacionamento com Deus, viram a realidade econômica do seu país, política, sendo mudada por conta da vida de oração. Então esse é o modelo que nós devemos ter. Deus quer usar você com as suas características, nessa igreja que Ele te trouxe, no ministério que você está, mas é necessário desenvolver a vida de oração. A Bíblia, nós não vamos ter um lugar onde fala assim, você tem que orar 12 horas por dia, 5 horas por dia.
A Bíblia diz que nós temos que orar o tempo todo, em todo o tempo. Isso significa que eu e você precisamos desenvolver a vida de oração. Deve ser um estilo de vida a oração para nós. Em tudo, em qualquer decisão, por pequenina que ela seja, eu e você precisamos desenvolver a vida de oração. E ainda uma última orientação, antes de irmos para o versículo 18. Há pessoas que acham que o que impressiona o coração de Deus são palavras bonitas. Pastor, eu não vou orar porque eu não sei muito bem orar, e tem um irmão que está no ministério, na cela, em qualquer lugar, ora tão bonito. Irmãos e irmãs, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a franqueza do nosso coração. No Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Um coração franco, quebrantado, contrito, entregue ao Senhor. É esse que Ele ouve a oração. Porque muitas vezes a oração e o discurso, o vocabulário são muito bonitos. Às vezes a postura é muito bonita, mas não veio da franqueza do coração. Então pode parecer algo simples, mas a Bíblia coloca alguns princípios. E ao mesmo tempo que pode parecer algo complexo, é algo tão simples, que eu e você temos que derramar o nosso coração como águas na presença do Senhor. É a franqueza do nosso coração, quando nós oramos em nome de Jesus, quando nós nos lançamos diante dEle. E isso sim chamou a minha atenção lá na Coreia. Às vezes aqueles coreanos, aquelas senhorinhas idosas, jovens de todas as idades. As igrejas que eu fui são bancos, não são cadeiras como as nossas. Alguns chegavam, sentavam meio encolhidinhos. Eles não estavam preocupados com quem estava ao seu lado. Eles se derramavam na presença do Senhor. E com aquele jeitinho deles ali, eles iam falando e gesticulando. E o coração entregue na presença de Deus. Quantas vezes nós queremos, como os fariseus, demonstrar que nós somos muito espirituais, impressionando a tudo e a todos, menos o coração de Deus. Então, não se preocupe com palavras bonitas. Se preocupe se aquilo que você está falando é algo que parte realmente do desejo do seu coração. É a sua franqueza diante do Senhor. E se derrame diante dEle. E não tenha medo de falar das suas fragilidades, das suas angústias, das suas lutas e até dos seus questionamentos dEle mesmo, da sua palavra. Observe o salmista Davi. Quantas vezes ele chega para Deus e fala: Deus, por que que o Senhor se conserva longe na hora da tribulação? Parece que no momento mais difícil o Senhor está distante. E depois o Senhor responde a oração de Davi. E ele diz: clamou esse aflito, e o Senhor o atendeu e o livrou de todos os seus temores. Gente como a gente, que porque se lança nos braços do Senhor em oração, se derramando, é um homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos e irmãs, o que eu e você precisamos compreender é que oração é uma responsabilidade de todo crente. E aí, aqui o apóstolo Paulo escreve aos cristãos que estavam em Éfeso. E ele fala aqui sobre algumas atitudes que o cristão deve ter. Ele diz ali no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele fala assim: olha, vocês precisam se revestir da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus, o que ele está dizendo aqui, é o próprio Cristo. Aquilo que Ele garantiu para mim e para você lá na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. Quando eu me revisto da armadura de Deus, eu estou me revestindo de tudo aquilo que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. No meu e no seu lugar. E aí ele diz assim: tem um motivo para você revestir da armadura de Deus. Ele diz aqui: você está em guerra, você tem uma luta. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Sabe que algo me chamou chamou a atenção aqui no testemunho do André e da Ana. Eles falaram: nós entendemos o que é batalha espiritual. Há maridos que acham que estão lutando contra a mulher que acha que está lutando contra o marido. E se esquecem de uma batalha espiritual, daquilo que Satanás quer fazer: roubar, matar e destruir.
Dia desses eu recebi uma mulher no gabinete pastoral e ela falou: pastor, não sei mais o que fazer com meu marido. Eu falei: eu sei como você vai ganhar essa batalha, de joelhos, jejum e oração. E depois ela me mandou um WhatsApp dizendo: pastor, em nome de Jesus, de joelho em terra e em jejum, eu ganhei a batalha. Porque o marido estava decidido a sair de casa e ela lutando pelo casamento. E ele teve uma atitude de arrependimento. Então, irmãos e irmãs, por que ele fala que nós temos que nos revestir de tudo aquilo que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário? Porque há uma luta, há uma batalha. Nós não estamos num spa. Meu irmão, minha irmã, cada dia mais, eu e você precisamos identificar isso. Olha como há uma conspiração contra a igreja. Quantas pessoas têm se entregue nesses dias dessa pandemia e esquecem que nós estamos em guerra. Deixam de buscar ao Senhor, deixam de orar, deixam de serem revestidos da armadura de Deus. A pandemia não para a igreja, nada para a igreja. Nós continuamos firmes, porque nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui na Disneylândia. Então nós precisamos compreender isso. Estamos em guerra. E aí ele continua. Ele vai falando aqui de como eu e você devemos nos revestir, porque nós estamos em guerra, e é uma razão muito forte. E ele diz: olha, use a verdade como cinto, use a justiça como couraça, use agora o evangelho, que funciona como um calçado, a fé como escudo, a salvação, o capacete, a palavra de Deus é a espada do Espírito. E ele vai até o versículo 17. No versículo 18 ele diz: como? Como eu coloco essas peças da armadura? Como que eu me revisto de tudo aquilo que ele conquistou lá na cruz do Calvário, Jesus? Ele diz: como? Com toda oração e súplica. E aí, irmãos e irmãs, há pessoas que querem colocar a armadura de Deus, mas esquecem como. Querem ter a proteção da armadura de Deus, mas esquecem como. E eu e você precisamos entender que nós temos aqui essa maneira, que é a oração, para nos revestir da armadura de Deus. E eu e você precisamos entender aqui então razões para orar. Por que eu e você precisamos entender razões, motivos para orar? Por que eu e você devemos orar? Eu e você precisamos entender que oração é uma ordem, não é uma sugestão, não é uma possibilidade. Você pode observar no texto que o tempo todo, Paulo está escrevendo a Éfeso, ele diz: tomai a armadura, estai pois firmes, cingivos, calçai, tomai também o capacete da salvação. E o versículo 18 está no mesmo nível, na mesma classificação. É uma ordem. Ore. Orando em todo o tempo, com toda oração. Então eu e você precisamos compreender que essa é a forma que Deus, em sua soberania, escolheu para abençoar a mim e a você. Se Deus é soberano, Ele conhece passado, presente, futuro. Agora eu não sei. E Deus escolheu essa forma para nos abençoar. Quando eu e você oramos, quando nós pedimos a Ele, Ele responde de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que está na vontade dEle. Ele é soberano e eu não. Não é uma contrariedade. É uma ordem. E eu e você somos chamados a desenvolver a vida de oração. Mas segunda razão pela qual eu e você devemos ter a responsabilidade de orar, é que quando nós oramos, nós reconhecemos a nossa dependência dEle. É como se nós fôssemos colocados no nosso devido lugar. Ele é rei, nós somos os seus servos. Ele é criador de todas as coisas e governa sobre todas as coisas, e eu sou criatura. E quando eu e você oramos, por mais que Deus conheça passado, presente e futuro, nós estamos dizendo: Deus, eu reconheço isso. O Senhor é o Criador de todas as coisas.
e eu não consigo resolver essa situação na força do meu braço. Eu preciso de Ti. O Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que me mantém vivo, o Senhor que determina a bênção e o controle de todas as coisas. O Senhor pode mudar a minha situação, a minha história. Eu dependo de Ti, eu necessito de Ti. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que nós não somos Deus. Ele é Deus. E eu e você fomos chamados para viver em dependência dEle. Então, quando você vai a Deus, eu e você vamos a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu não sou suficiente em mim mesmo. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que domina sobre tudo. Irmãos e irmãs, quer queiramos, quer não, Deus domina sobre nós. A irmã Jussara foi levada há 5 dias. Nós estivemos sepultando hoje, sepultando o irmão Valdir. E Deus sabe como nós quisemos ver aqueles irmãos curados. Nós oramos a Ele. Ele é soberano ou não? Salmo 139 diz que Ele determinou todos os dias de vida do ser humano. Então, irmãos e irmãs, Ele determinou. E nós temos aqui que focar e ter um coração grato por esse casal, que foi bênção demais. Quantos casais restaurados aqui? Eles já cumpriram o seu ministério aqui. Por isso Deus achou por bem levá-los. A tocha agora está nas nossas mãos. Se Deus não levou a você e a mim ainda, Ele tem um projeto, tem um propósito. A questão aqui é: eu e você estamos nos encaixando ao propósito dEle, ou estamos levando a vida ao nosso modo? Quando eu e você oramos, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E eu quero encaixar a minha vida dentro do Teu projeto, dentro do Teu propósito. A oração, irmãos e irmãs, nos prepara para receber as bênçãos de Deus. E essa é uma razão fortíssima, porque quando nós desejamos demais algo, e nós recebemos aquilo que desejamos demais, a tendência é termos um coração de gratidão, de celebração. Quantas vezes nós sonhamos e quisemos ter algo, e quando nós conquistamos, nós somos tomados por uma alegria imensa. Mas quando eu recebo algo que eu não estou esperando, que eu nem valorizo tanto, às vezes a gratidão é simplesmente por formalidade. Mas quando nós vamos a Deus, a Bíblia diz que Deus responde à oração para que a nossa alegria seja completa. Já pensou nisso? Então, irmãos e irmãs, eu e você temos razões fortíssimas aqui. Aqui no versículo 18, com toda, essa palavra na língua original grega quer dizer através da. Então, coloque a armadura através da oração. E sabe, são coisas que têm que andar sincrônicas. Ao mesmo tempo que eu oro, eu continuo empreendendo coisas para Deus. É mais ou menos assim: eu não posso parar de respirar, porque se não for ar para os meus pulmões, sabe o que acontece? Eu morro. É isso que tem acontecido com pessoas acometidas pela Covid. O tempo todo eu estou respirando. Ao mesmo tempo que eu estou respirando, eu estou realizando as minhas atividades. Se você está lá no teu trabalho, você usa as mãos, você que trabalha, por exemplo, consertando veículos, enquanto você respira, você está lá consertando o veículo. Enquanto você lava a louça, você está respirando. A oração é esse ar que tem que ser respirado por mim. À medida que eu avanço como igreja, eu vou orando o tempo todo. Eu estou no carro, eu estou orando o tempo todo em espírito de oração. Então, irmãos e irmãs, eu e você precisamos compreender isso, porque sem oração, o efeito é diferente. Por exemplo, aqui ele está dizendo que nós precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. À medida que a igreja, ela evangeliza, ela precisa de oração. Porque se o evangelismo for feito sem oração, vai ter uma igreja muito ativa, mas sem fruto, porque não houve oração. Oração precisa ser como o ar que eu respiro. Tudo que nós vamos empreender e realizar,
a oração tem que caminhar junto. Ela é esse ar que você precisamos respirar. Mas eu quero compartilhar com você também algumas formas de oração. Porque aqui diz assim, com toda oração. Então significa que tem vários tipos de oração. Toda oração e súplicas, e ele até cita ali algumas formas de oração. E tem aquela oração que muitas vezes ela é repentina. Ela não foi programada. E nós podemos nos lembrar de um servo de Deus, que quando soube da destruição de Jerusalém, Hanani veio e disse: Neemias, Jerusalém está destruída, as portas queimadas a fogo. Nós precisamos voltar. E ele era copeiro do rei, um dia servindo o rei. O rei falou: por que você está triste, Neemias? Ele fala: como não estaria? Olha a situação que estão os meus familiares. E aí o rei fez uma proposta para ele. E ele, querendo, antes de responder ao rei, ele ora, diz a palavra. E responde em seguida. Ele estava servindo o rei. É uma oração de talvez 5 minutos, 5 segundos. Rápido. Ele ora, em pensamento talvez. E a Bíblia diz que o Deus dos céus respondeu à oração de Neemias. É aquele momento que talvez alguém te faz uma pergunta, tem uma decisão que foi ali a toque de caixa, e você em espírito de oração, você fala: Senhor, socorro. O que eu respondo aqui? Que direcionamento? Qual é a decisão? Então é uma oração repentina. Mas a Bíblia fala de orações planejadas. O judeu tinha costume de ir 3 vezes ao templo. E se ele não estivesse em Jerusalém, onde ele estivesse, ele ajoelhava voltado para Jerusalém, porque para eles lá estava a presença de Deus. Eu e você, onde nós estivermos, ali está um adorador. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Não precisamos mais voltar para Jerusalém, mas nós podemos ter reuniões programadas. Essa semana nós temos, por exemplo, um programa, que é a oração telefônica. De manhã, na alvorada no altar, nós temos aqui uma reunião programada. Ela tem uma liturgia, assim como o povo ia ao templo. Então, Deus santificou, Ele orientou esse tipo de reunião. Nós temos a oração do secreto. Quando você está na torre, é uma pessoa por torre. Você que não é gideirão da oração, você precisa se envolver nesse ministério 1 hora por semana, gente. Você vem na torre, você está no lugar secreto de oração e apresenta as causas diante de Deus. Mas o teu quarto pode ser também o lugar de oração. Entra no teu quarto e, fechada a porta, você derrama o teu coração, e o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Contam que certa vez uma mulher, ela entrava no seu quarto, fechava a porta e ela começava a gritar: Deus, aquele carro que eu quero, toca no coração do meu marido. Senhor, mostra para ele a cor que eu quero. Senhor, mostra para ele qual é o modelo que eu quero. E gritava. E aquilo, as pessoas passavam ali e ouviam aquele griteiro, não entendiam muito bem. Diz que a mãe dela um dia falou assim: filha, você entra no quarto e começa a gritar e todo mundo te ouvindo. Deus não é surdo. Ela falou assim: mãe, mas meu marido é. A quem ela estava orando? A quem ela estava orando? A nossa oração é direcionada a Deus. Há um tempo atrás, vendo um programa de televisão cristão, o pastor orava falando: Senhor, leva essa pessoa que está me ouvindo na rua tal, número tal, na reunião. Aquela pessoa não estava falando com Deus. Deus sabe o endereço, Deus sabe o local. Aquela pessoa estava querendo falar para as pessoas que estavam ali. Nós precisamos pegar as causas e levar a Deus. E muitas vezes nós queremos impressionar aqueles que estão ao nosso redor. Não é para minha glória. Então Deus que me vê em secreto, Ele vai me recompensar. Mas isso não exclui as orações em público. Nós podemos e devemos orar em público. Nós podemos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos se reunindo nas casas e no templo, e eram
pessoas reunidas ali, eram células reunidas na casa, eles oravam juntos. Jesus disse isso. Jesus disse: olha, se 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma causa, isso vai acontecer, vai se concretizar. Irmãos e irmãs, nós às vezes ignoramos o poder da oração, o grande mover do Senhor, quando a igreja realmente une. Porque se 2 ou 3, 2 é o menor grupo, concordarem a respeito de alguma coisa, Ele vai fazer. Isso significa que nós como igreja precisamos nos aliar na oração. E quando alguém está orando, fazer como o pastor Emerson fez agora: sim, Deus, eu concordo, faz isso, chama a existência, opera o milagre. Oração de concordância. Irmãos e irmãs, são tantas formas de oração. Paulo orienta a Timóteo. Ele: olha, os homens precisam orar em todo lugar, impondo mãos santas e declarando o poder de Deus. É na prefeitura, nas ruas, dentro do templo, onde for. Então há pessoas que acham que tem que ser só lá no quarto, de joelhos. Jonas orou no ventre do peixe. Será que ele teve condições de se colocar de joelhos lá? É óbvio, irmãos e irmãs, que em alguns momentos é importante. Joelho significa reverência. Eu me lanço totalmente em Ti, Senhor. Nesse momento realmente estou aqui reconhecendo a Tua soberania. E é importante, a Bíblia fala muito de orar de joelhos. O judeu, quando orava, ele tinha o costume de elevar os olhos aos céus e estender os braços. Essa questão de fechar os olhos foi criada para a gente não distrair, para a gente ficar mais concentrado na oração. Mas não significa que Deus só ouve se a oração for de olhos fechados. Pode ser feito um momento em família. Importante é que nós desenvolvamos a vida de oração. Então nós precisamos nos despir de formalidades, de regras, de religiosidade. Nós precisamos orar. Ore o tempo todo. Eu gostaria que você ficasse em pé. E nós poderíamos continuar falando sobre a oração de adoração, de petição, de súplica, orar uns pelos outros. Tantas formas que a Bíblia fala. Feche os seus olhos e pense. Se a oração é uma responsabilidade do cristão, quem é crente ora, e você não está tendo uma vida regular de oração, pergunte a si mesmo: por que eu não oro? Por que eu não tenho vontade de orar? Por que para mim é tão difícil orar? Talvez eu tenha aqui uma possibilidade. Ou você acha que é crente, mas não é crente, não experimentou de fato o novo nascimento, a sua carne, a sua natureza pecaminosa tem levado você para longe de conversar com Deus, porque oração traz intimidade. Ou então você, mesmo sendo convertido, tem negligenciado a oração e você vem entristecendo o Espírito Santo. Você tem dado prioridade a outras coisas e esquecido desse momento que é tão importante no seu dia a dia. Se você tem dificuldade de orar, ore a palavra, pega lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo, o Senhor é meu pastor, chama a existência, traga aqui essa situação. Ore a palavra. Olhe para a oração do Pai Nosso, ali tem um modelo. Pai nosso que está no céu, Deus, Tu és engrandecido, o Senhor reina no céu, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, santificado seja o Teu nome. Traga a Tua santidade para a minha vida, que as pessoas, quando me virem como Teu filho, vejam a Tua santidade também. Vai orando a palavra. Ore a oração do Pai Nosso. Mas seja franco diante de Deus. Senhor, nós queremos Te pedir perdão pela falta de oração na nossa vida. Nós temos, por meio de Jesus Cristo, a oportunidade de falar com o Criador do universo. E muitas vezes nós temos negligenciado. Senhor, ajuda-nos a ter paixão por Ti.
e que nós possamos ser revestidos de tudo aquilo que Cristo conquistou lá na cruz, a armadura de Deus, que nos traz proteção de todas as formas. É a vitória que Ele garantiu na cruz do Calvário. Mas que a oração seja esse elo de ligação, seja o ar que nós respiramos. Ajuda-nos a ser um povo apaixonado pela vida de oração, e que ela faça parte do nosso cotidiano. Em nome de Jesus. Amém e amém.